Olá! Já faz um tempinho que eu não dou continuidade ao nosso estudo. Então hoje eu quero convidar vocês para darmos início ao estudo das cartas de Cristo, com a carta 4. Vamos hoje iniciar a carta 4 finalmente. Então, para começar esse estudo, vamos fechar os olhos e respirar profundamente, soltando os ombros. Vamos deixar ir embora toda a tensão para nos conectarmos com a grande consciência divina. Vamos receber este conhecimento que possamos aplicar no dia a dia de nossas vidas, tudo o que aprendermos hoje. Limpando a nossa mente, vamos abrindo os nossos corações para receber um novo conhecimento. E vamos respirando fundo e voltando para o momento presente. Eu agradeço vocês que acompanham o meu canal. Eu peço desculpa pelo relapso, pelo longo tempo que eu não gravei mais o estudo. Mas eu confesso que eu continuo fazendo a leitura das cartas, que elas continuam me ajudando no dia a dia e eu quero levar isso para a vida. E eu convido vocês a embarcar comigo nessa jornada de estudo contínuo das cartas e de aperfeiçoamento mesmo da nossa conduta através do ensinamento das cartas, que possamos multiplicar esse conhecimento para nós e para quem está à nossa volta, beneficiando as convivências e tudo que está ao nosso redor, todas as nossas atitudes, e vamos nos aperfeiçoando dia após dia com esse estudo, que eu acho que é o propósito das cartas e que o propósito também é humano. Estamos aqui para evoluir. Então vamos lá. A leitura da carta 4, ela vai trazer muita informação. Deixa eu abrir aqui. Fizemos a leitura da carta 1 e 2. Me sigam, curtam meu canal, compartilha. Nas playlists aí do meu canal, quem tá chegando agora no canal, vai encontrar todo o estudo das outras cartas, tá? E hoje eu vou começar o estudo da carta 4. Eu recomendo quem já está fazendo a leitura comigo, que volte a ler a carta 1, 2 e 3, tá? Eu estou fazendo isso novamente, eu peguei do início para fazer a leitura contínua, até o ponto onde nós paramos, até mesmo para relembrar tudo que nós já estudamos e muitas vezes com as experiências da vida, o mesmo trecho ele traz um novo significado, um novo aprendizado. Então é muito importante a releitura constante das cartas para assimilando, para que o nosso cérebro, nosso conhecimento, nosso intelecto possa ir assimilando novos aprendizados, novos conceitos que as cartas vêm trazendo no dia a dia. Então a carta 4, vou começar a leitura. Eu, o Cristo, venho por amor a vocês resumir tudo o que senti durante minha iluminação no deserto e que tentei ensinar aos judeus na Palestina há 2000 anos. Algumas passagens da minha vida foram narradas na carta 1, 2 e 3.
Se você já leu essas cartas, saberá que é de maior importância para o seu bem-estar compreender que, ainda que meus seguidores tenham criado uma religião chamada cristianismo, fundada sobre histórias de minha vida e os ensinamentos, não estou ditando estas cartas para ensinar e confirmar aquilo que eles disseram. O cristianismo é uma religião formal que, puramente por razões de conveniência, adquiriu muitas crenças contrárias à verdade espiritual de nossa fonte do ser. Que relação existe entre o derramamento de sangue e o Espírito universal? Quando ele fala sobre o derramamento de sangue, ele está se referindo especificamente à crença que ele morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Que essa crença ela justifica o derramamento de sangue nos templos que aconteciam antes, né, de inventarem o cristianismo com a morte de Cristo. Então ele passou a ser a figura simbólica que morreu na cruz para pagar o nosso pecado. Então ele é o sacrifício divino, né? Mas ele questiona assim aqui que não existe ligação com o derramamento de sangue e o poder universal, o Pai Mãe Vida, né? A grande consciência não necessita que criaturas inocentes sejam sacrificadas em seu nome. Então, essa crença não tem mais justificativa, não precisamos mais acreditar nisso, porque não tem o menor sentido. Como você agora deve estar percebendo, meus ensinamentos desde o princípio da minha missão na Terra, na Palestina, sempre foram carregados da mais elevada verdade da existência espiritual, sem ter nenhuma relação com os conceitos e racionalizações produzidas pelas mentes humanas. Portanto, repito enfaticamente, enquanto minha personagem na Terra há 2000 anos era Jesus, o propósito de minha presença, a presença crística nestas cartas, é o de alcançar as almas sensíveis e inspiradas para ensiná-las como recorrer à ajuda divina durante o futuro horror no qual o mundo finalmente se verá envolvido. Então, o propósito das cartas é realmente esse, é inspirar essas almas sensíveis, né? Acredito que nós somos almas sensíveis, você que está me vendo, você que estuda as cartas, eu que estou estudando, somos almas sensíveis, buscamos esse conhecimento e a carta vem em resposta ao que somos para nos ajudar. Ele fala uma forma muito forte aqui, né? Que é uma forma que vamos precisar recorrer à ajuda divina durante o futuro horror a qual o mundo finalmente se verá envolvido. Olha que coisa mais assustadora, né? Mas nós não podemos nos deixar impressionar por essas palavras, porque nós acabamos de passar por algo terrível, né? 2020 aconteceu algo terrível e continua acontecendo muitas coisas no mundo, né? Tudo isso resultado do ego humano. Então são consequências da emanação humana, da consciência humana. Nós até agora já estudamos sobre os princípios divinos, sobre a mente humana. Então Jesus já detalhou o poder que o pensamento e a emanação dos nossos sentimentos causam no meio em que vivemos e no mundo. Então nós já sabemos que todo o mal que ocorre no planeta não é castigo de Deus, né? Simplesmente é uma consequência daquilo que nós emanamos. Mas essa consequência, nós precisamos lembrar que ela é pedagógica. Ela também serve para nos ensinar. Então não é de todo ruim, não é porque vamos passar por algo difícil
que é apenas algo difícil que estamos passando para colher o que plantamos e apenas com o fim novamente de nos castigar. Essa crença de achar que o erro deve ser castigado. Isso nós precisamos transmutar, porque não existe castigo. Ele já deixa bem claro aqui, tá? O erro, ele é pedagógico também. As consequências do erro são pedagógicas, né? Nós aprendemos, devemos ou deveríamos aprender, tá? Talvez, olhando a situação global, podemos achar que, no geral, como humanidade, não estamos aprendendo. Mas no individual, sim, com certeza. As almas sensíveis principalmente estão aprendendo, cada um de nós. E até aquelas que achamos que não estão aprendendo, sim, estão. Todos nós estamos aprendendo. Não é hora de ter desânimo ou medo do futuro, né? Não importa o que aconteça, as cartas ela vêm justamente para ensinar que a verdadeira conexão com a consciência divina é através da confiança de que estamos sendo cuidados e que essa consciência está presente em nosso dia a dia e ela nos orienta, ela nos cuida, nos ampara constantemente. É necessário acreditar nisso de todo coração, corpo, alma e mente. É fundamental essa crença que estamos sendo cuidados para manter a conexão com a grande consciência, tá? Então não importa o que vermos aqui, qual tipo de previsão catastrófica do futuro, tá? Isso não deve nos abalar. Apenas nos manter firme na fé de que estamos sendo cuidados, de que acreditamos que ela cuida. E confiar, porque o futuro não tem como saber. Confiar no futuro mesmo, não importa o que aconteça. Não precisamos ter tanto medo da dor, é isso, tá? Do sofrimento. Pode vir, sim, mas a gente supera, tá? Foi por esta razão que meu poderoso desejo de resgatar aqueles que possam receber-me materializou-se na forma da verdade da existência contido nessas cartas. Conheça e aceite-a. Gostaria que você soubesse e prestasse especial atenção ao fato de que fui aos judeus da Palestina 70 anos antes de Jerusalém ter sido arrasada. Fui aos judeus para dizer que o código de conduta que seguiam não teriam nenhum valor quando os tempos difíceis do futuro chegassem e os conduzissem a um mundo hostil. Esta está registrado em um evangelho que eu chorei de desespero, lamentando o fato de que poderia ter reunido as pessoas, tal como uma galinha reúne os seus pintinhos sobre suas asas para protegê-las, quando chegasse o tempo da destruição. Mas as pessoas não me ouviram. Em vez disso, seus líderes religiosos preferiram a minha morte. E é sempre assim, né? O apego das pessoas com a religião, em achar que o que elas sabem sobre a espiritualidade é o certo, abafa e aniquila qualquer tipo de evolução espiritual. Então Jesus, ele veio mostrar uma evolução espiritual, que aquelas crenças já estavam ultrapassadas e precisavam evoluir para atender às demandas das pessoas que iam passar por uma situação difícil ali, como aconteceu, né? Então ele fala que ele veio 70 anos antes do que aconteceu com os judeus. Eles tiveram o templo queimado, muita guerra aconteceu naquela região, né? Mas mesmo assim, a necessidade de se apegar às crenças, né? O ego humano, quando ele se apega a alguma coisa com força e não aceita nenhum outro conceito novo, ele traz muito sofrimento. E aí você não consegue evoluir, você fica ali estagnado
e vem a frustração. Então, infelizmente, não houve essa conexão com os ensinamentos novos para que gerasse a evolução. Ficou estagnado. E ainda até hoje, porque os ensinamentos cristãos estão todos baseados nas crenças judaicas do passado. Ainda estamos cristalizados aí, muitas pessoas nessas crenças. É necessário permitir a evolução, uma abertura, sem dúvida, né, necessária. E depois da dispersão dos judeus, quando o templo foi tirado deles, aprenderam algo com essa experiência? Perguntaram-se por que tal catástrofe os tinha apanhado desprevenidos? Não. Continuaram com suas velhas tradições e com a crença em sua superioridade, ainda que repetidas vezes os fatos históricos mostrassem que eles estavam tão sujeitos a desastres quanto os demais. Nesse momento presente, escolheram ainda ignorar as verdades da existência que ensinei na Palestina e fazem recair sobre si as mesmas condições que existiram durante minha vida terrena naquela região. Aonde quer que eles vivam, seus valores materialistas e suas tradições, de uma cabeça por um olho, estão atraindo para si o sofrimento humano e criaram para os outros através dos tempos, por sua arrogância e cobiça. Todo o sofrimento que tiveram foi provocado por eles mesmos. Isso também se aplica àqueles que por conveniência aliaram-se aos judeus devido ao seu poder nas esferas financeiras e nos mercados mundiais. Quem é que mantém faminta a grande maioria da população mundial? Quando haveria tanta comida armazenada para alimentá-la adequadamente, se fosse abandonado o lucro como motivo para a existência? Se tivessem vontade, os líderes financeiros poderiam criar e colocar em ação planos para distribuir aos necessitados os excedentes de mercadorias. Se o fizessem, encontrariam o universo inteiro respondendo com bênçãos, a economia mundial floresceria e a paz se estabeleceria mundialmente. Então vamos lá. Ele está falando aqui que essas crenças, né, uma cabeça por um olho, né, que é aquela coisa de a falta de perdão, a necessidade de punir, inclusive, né, a crença também no dinheiro, no lucro. Tudo isso vem de lá de trás. Ele nomeia os judeus como também os responsáveis, né? Ele fala que com relação... Porque ele veio trazer uma verdade, ele veio trazer um ensinamento que estava ali para os judeus, para aquela população, aquela região, né? Mas que não conseguiram, não houve a troca, não conseguiram realmente aprender com aquilo. E essas crenças, elas se transformaram no cristianismo, que é a religião que se difundiu pelo mundo todo. Então, é isso que domina o mundo. Está muito ligado à religião, às crenças humanas, né? As leis também são baseadas nessas crenças. Embora o Estado seja laico, deveria ser, mas muitas vezes não é. Né? Então tudo está muito intrínseco, as coisas estão muito intrínsecas. E uma coisa liga a outra. E fica esse padrão energético aí, que é o que ele está falando. Né? Não existe essa coisa de humanidade como irmandade. Existe a competitividade em todos os aspectos. E tudo isso é muito explorado, incentivado, né? Então, se a humanidade mudasse o seu comportamento e começasse a adotar essa questão de acabar com a pobreza no mundo, com a miséria,
com a desigualdade, promover situações de crescimento, né, acabar com a fome. Eu falo tudo isso e eu venho na minha mente as pessoas que pensam ao contrário, que citam situações totalmente diferentes. Vamos falar o tal do comunismo, que tanto se fala aí no meio político. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de irmandade, realmente, a real irmandade. Hoje as leis são criadas para que pessoas tenham lucros, para que pessoas possam se sobressair sobre as outras e lucrar em cima, né? Quando na verdade não deveria ser assim. As leis deveriam ser criadas para apoiar as pessoas, a população, a lei, a justiça, para que as pessoas cresçam em harmonia, né? Então essa é a verdadeira irmandade, onde as coisas seriam melhores distribuídas, onde não existiria tanto desperdício de comida, né? Por que não distribuir melhor? Só que enquanto nós pensarmos que o lucro é o objetivo maior, né, e o ser humano fica lá como mão de obra barata, estamos promovendo o sofrimento da humanidade. A própria humanidade está promovendo o seu sofrimento. É claro que a grande maioria das pessoas está tentando sobreviver e não consegue nem mudar esse cenário, nem optar por alguma mudança, né? Mas nada por acaso, tá? Não somos impotentes. Eu acredito que o nosso poder de voto, o poder de votar, o poder de escolher ainda existe. E é isso que a gente precisa fazer, na medida do possível. Escolher da melhor forma e observar, né, para tomar as escolhas corretas. Sempre o crescimento de um país vai ser através da ajuda humanitária, do cuidado com o idoso, do cuidado com a criança, né, aplicação das leis realmente e acabar com a miséria. Sempre todo país desenvolvido ele segue por esse caminho. Então Jesus está falando isso. Quando todos prosperam, quando você ajuda alguém a prosperar, você vai prosperar com certeza, porque é o que você está emanando. É claro, se você ajuda uma pessoa e se arrepende de ter ajudado, de repente porque a pessoa foi ingrata, aí você não vai estar promovendo abundância para você, tá? É necessário ajudar de coração mesmo. Realmente aquela ajuda que você não se importa nem se a pessoa vai te falar obrigada, eu ajudo. Porque eu quero, eu posso, nesse momento tá tudo bem, não preciso de nada em troca, meu coração está livre, limpo, livre e leve. Essa é a ajuda verdadeira, então você prospera com essa ajuda. Do contrário, não, você acaba atraindo também a miséria, né? Então, estando em sintonia com o coração e a mente, a prosperidade. Porém, antes que isso possa acontecer, aquilo que já tiver sido criado na consciência pelos comportamentos agressivos e degradados no mundo inteiro, deverá se materializar na experiência humana, não como castigo, mas como consequência natural das leis da existência. Esteja certo de que os países que lutam contra a maldade de outros, mas estão simplesmente sofrendo as consequências de suas próprias sentenças de consciência, né? Então, vou ler novamente, tá? Os países que lutam contra a maldade de outros estão simplesmente sofrendo as consequências de suas próprias sementes de consciência, de comportamento de anos passados. Portanto, as táticas de garoto valentão, o ataque feroz dos poderosos sobre os fracos, não importando o nível em que o fraco possa parecer intransigente, somente acarretará maiores problemas para os poderosos. Aquilo que sentem como uma provocação de outros
e a devastação que estão descarregando em respostas, estão armazenando na consciência como a sua própria devastação futura. Talvez devessem considerar as provocações dos fracos como um alerta para sua própria queda em direção à decadência moral. Isso me lembra muito o que aconteceu no 11 de setembro, né, o ataque que os Estados Unidos sofreu, né, a resposta que ele teve entrando em guerra, né, com outro país, né, e trouxe toda aquela devastação. Então, o que é isso? Foi criado uma consciência ali que vai ter retorno. Então, não adianta. A guerra gera guerra, né? Gera destruição apenas. Então, não adianta você ser violento com uma resposta violenta, né? Você dar uma resposta violenta a um ato de violência, né? Mas a humanidade não age assim, a humanidade age o oposto, né? É assim que começam as grandes guerras. Como essas pessoas estão constantemente violando as leis da existência, atraindo a destruição com uma intensidade incomparável sobre as cidades e sobre a terra, minha intenção nesta carta é não apenas resumir tudo o que ensinei e vivi na Palestina, mas também explicar claramente as causas que darão origem a crise mundial que se aproxima, da qual não tratei da última vez em que vim falar à humanidade. Estas cartas foram escritas antes da época mais crucial de sua história, e agora que as provas estão prestes a cair verdadeiramente sobre o mundo, você se perguntará: por que não os avisei mais cedo? No entanto, tenho tentado alertar o mundo através de mentes receptivas nos últimos 25 anos. Mas os meios de comunicação, nem as editoras, nem a televisão dispuseram-se a conceder-me a oportunidade de falar através de meus representantes. Os políticos puderam chegar até você, mas eu, Cristo, não pude. O motivo disso, o coração endurecido e a recusa em aceitar que eu, o Cristo vivo, poderia voltar neste momento através das mentes preparadas e dispostas a avisar as nações sobre o que estavam criando para elas mesmas no futuro. As igrejas que afirmam crer em minha existência estiveram obcecadas com suas próprias tradições religiosas, humanamente concebidas, assim como os materialistas. Agora que sou a 23ª hora, quando o medo toma conta das multidões e elas estão dispostas a levar em conta as minhas palavras, as portas devem se abrir sem reservas. Ou de novo, meus esforços pela humanidade terão sido em vão. Voltei para dizer que realmente haverá uma separação entre a cabra e as ovelhas, como é narrado nos evangelhos da Bíblia. As ovelhas se referem àquelas almas que possam receber pacificamente a verdade espiritual mais elevada que já é derramada sobre a terra. As cabras referem-se àquelas que não têm a capacidade de escutar nada, nem ninguém, porque seus espíritos estão demasiadamente rebeldes e egocêntricos. Por que serão separados agora? Porque aqueles que forem capazes de receber a verdade que essas páginas contêm e de viver segundo as orientações que vêm das leis da existência verão que ainda que o próximo período da história mundial seja de fato amargo, eles continuarão em relativa paz e proteção, na satisfação das necessidades e na elevação do espírito. As cabras, lamentavelmente, terão que suportar toda a força horrível de sua inata consciência rebelde.
Isso é muito reconfortante, né? Em meio a tantas informações de destruição, é essa certeza que precisamos manter em qualquer situação da vida, né? Estamos em paz, estamos sendo protegidos, né? Não importa a situação, seremos cuidados, seremos amparados. Uma luz no fim do túnel sempre vai existir para quem acredita, né? E para quem espera, para quem aceita. Porque a natureza é cíclica, não é mesmo? Não temos aí 4 estações que fazem com que a Terra passe por várias situações diferentes, desde a abundância, fartura, até períodos de extrema seca e escassez? É assim a vida. É esse ciclo que mantém a Terra, né? Nós precisamos saber que sim, a abundância vem, mas ela também vai. Assim como a escassez também vem e vai. E a certeza de que vai passar, de que vai melhorar, né, é a que deve prevalecer em nossos corações. E ainda assim manter a certeza de que a vida é bela, de que o mundo é belo, é precioso, né, de que a vida é muito também breve. E é preciso estar aqui completamente, inteiramente consciente, minuto a minuto, né, vendo a vida acontecer. Porque nós não estamos, principalmente atualmente, as telas, as redes sociais. Eu que também trabalho muito com isso. Preciso me policiar constantemente para não deixar que isso me consuma. Consuma minha mente, meu intelecto, minhas emoções. E aí a gente acaba virando um robô, né? Então é preciso sair desse padrão que é a presença constante, né? A contemplação da natureza. Precisamos achar ferramentas para não ser totalmente engolido por essas ferramentas, né? Isso não é um castigo de alguém que vem do alto, mas a consequência natural da lei da existência. Aquilo que você carrega na mente e no coração acabará por se exteriorizar em seu corpo, em sua vida e no meio que o rodeia. Quando você resiste e se rebela, a vida oferece resistência no cumprimento dos seus desejos. Já faz muito tempo que ascendi até as mais altas frequências vibratórias da consciência dos reinos celestiais. E sou a própria consciência divina individualizada. Minha consciência pode envolver o globo terrestre para responder àqueles que me chamar. Isso acontece com todos os grandes mestres que viveram na Terra, que se iluminaram e perceberam a realidade da fonte de todo o ser, e que ensinaram as pessoas desde sua elevada iluminação. Eles foram elevados no poder espiritual para penetrar o denso véu da consciência humana e perceber o que realmente se encontra além do mundo da matéria. Viram tão claramente quanto permitia a sua condição mental prévia, a unidade básica da criação no interior do reino da criatividade em si. Todos eles, depois da transição para a dimensão seguinte da existência, escaparam da roda da reencarnação e alcançaram reinos cada vez mais altos de pura consciência espiritual individual, até os portais da própria consciência universal. Converteram-se em consciência divina individualizada, possuindo o poder e a visão interior da consciência divina. Será esse o nosso futuro? Olha que alegria imaginar que esse é o nosso futuro. Vamos nos apegar a essa visão gloriosa, né? Quem sabe um dia nós
nos tornemos esses seres maravilhosos, né? A própria consciência divina individualizada e finalmente sair da roda da reencarnação. Então tem algumas tradições que falam dessa roda da reencarnação, que a alma fica reencarnando, né? Morrendo e reencarnando até que aprenda as lições necessárias, né? Até que possa sair dessa roda. Então ele fala que para sair dessa roda, a alma precisa realmente se conectar, né? E ser a consciência divina individualizada. Isso está ligado a vencer o nosso próprio ego. O nosso ego, ele vai sempre buscar o conforto, o bem-estar, o prazer. Quando a gente não tem isso, então nós sofremos, nós entramos em sofrimento. Então quando ele fala aqui, que não devemos resistir e nem nos rebelar, precisamos aceitar que às vezes as coisas não vão ser do jeitinho que a gente quer, né? Mas vamos aceitar, vamos dar a volta por cima, aquela coisa de ver o copo meio cheio. Então existe um copo pela metade, você pode ver ele meio vazio ou meio cheio. Você é quem vai decidir isso, o seu ponto de vista é crucial. Você pode ver ele meio cheio ou meio vazio. Você pode ser otimista ou pessimista. Tá? E a partir do momento que você começa a ver as coisas, o copo meio cheio, você percebe que você começa a ter uma visão mais elevada do mundo. Você começa a ter empolgação para viver, criatividade. Agora, quando você está no pessimismo, não tem empolgação, tudo dá errado, você não consegue ter ânimo, né? E vem a depressão. Então esse é até um segredo para vencer a depressão, é buscar o copo meio cheio, ver o copo meio cheio. Depende de cada indivíduo. E quanto mais essa rebeldia, mais essa resistência, mais a vida vai resistir para que você cumpra, para que cumpra os seus desejos, né? A vida vai cumprir os seus desejos. Meus desejos são esses. Então você não quer que a vida cumpra os seus desejos? Você também precisa cumprir, aceitar, viver, ter alegria, paciência, resiliência, né? E aí você não estará sendo rebelde, vai estar fazendo a sua parte, independente da situação. Do contrário, a vida também, né, não vai te dar aquilo que você quer. Não é que a vida não vai te dar. Né? A grande consciência, ela quer nos dar tudo. É que nós podemos cocriar tudo. Nós já temos esse poder de cocriar. Mas quando nós resistimos e estamos num padrão mental pessimista, como nós vamos cocriar algo de bom? Não cocriamos. Então, na verdade, existe dentro de nós esse poder de criação. Então, isso é a vida nos dando os nossos desejos. Somos nós cocriando aquilo que emanamos. Tá? E é isso. Eu vou ler um pouquinho mais sobre os mestres ascensionados, todos eles, quando ele fala desses mestres que já estão aí, muitos outros além dele, que estão aí ajudando a humanidade a evoluir, a crescer, né? E que o nosso caminho também é esse. Isso traz muito conforto. Eles também compartilham da consciência crística. Como eu dizia em uma carta anterior, eles combinaram as alturas do amor inteligente, que é as alturas da inteligência amorosa, misturando o poder da vontade com o poder do propósito. Olha isso, poder da vontade e o poder do propósito. Eu tenho vontade, eu tenho um propósito. Quando você tem um propósito, é só você olhar para esse propósito e caminhar passo por passo, dia após dia. A vontade vai te direcionar para o teu propósito, né?
Então olha que segredo maravilhoso. É assim, é no micro e no macro. Assim como nós devemos caminhar na nossa vida cotidiana, os grandes mestres estão caminhando na jornada deles também da mesma forma, combinando o poder da vontade com o poder do propósito. Eles são igualmente masculinos e femininos em sua atividade. Eles são a perfeita manifestação de força e nutrição. Eles são um exemplo perfeito daquilo que todos os homens e mulheres deveriam esforçar-se para alcançar. Né? Então a energia feminina e masculina são igualmente, olha, eles são, né? Não tem sexo, vamos falar assim, ou são os dois ao mesmo tempo. Isso é lindo, são os anjos, somos nós, né? O que o ser humano deve ser. Então esse poder de força e poder de nutrição, todos nós temos igualmente, homem e mulher. Ah, mas o homem tem mais a força, a mulher ela nutre mais, ela gera mais, né? Muito cuidado com essas colocações. Ambos precisam caminhar no equilíbrio. Homem e mulher. Hoje nós vemos em uma sociedade em que os dois cumprem as mesmas tarefas e têm as mesmas obrigações. Então nós já estamos caminhando para essa condição aqui de igualdade. Precisamos aplicar isso na vida real. O propósito é esse, né? Não ter tanta diferença por ser homem ou por ser mulher. Né? A evolução é essa, tá aí, é o que ele está falando aqui sobre os seres evoluídos, os anjos, né? O que seremos quando sairmos desse ego, dessa condição aqui humana, tá? O propósito a ser alcançado. Para alcançar tal perfeição do ser, o espírito humano deve deixar de lado toda a divisão, a rivalidade, seja quem for seu profeta declarado. Você pode estar certo de que ele é a própria vida e que ele é poderoso dentro da irmandade de todos os grandes mestres. Cada profeta, cada mestre percebeu a mesma realidade e viveu da maneira suficientemente pura para garantir que finalmente alcançará a meta de todo o homem, a perfeição no paraíso. Olha só. Então a perfeição é o fim da divisão e da rivalidade. É de vital importância que você entenda que perceba que as separações que você entre os mestres são totalmente errôneas. Porque estamos todos unidos em nossa fonte de comum do ser. Somos a irmandade de seres da vida. Cada um manifestando através de sua individualidade a mais alta verdade de nossa fonte do ser. Somos iguais em pureza, poder, beleza, grandeza, espírito e amor. Que lindo! Então, está falando que não existe diferença entre nós e os grandes mestres. Somos iguais, podemos alcançar, podemos chegar lá, não existe diferença. A diferença maior que eu vejo aqui está nessa questão do poder da vontade e do propósito. Alinhar isso dentro de nós. E aí seremos iguais. Né? Buscando ter essa vontade, tendo essa vontade que nos motiva. Qual é a vontade motivadora? Cada ser tem a sua peculiaridade. E essa vontade te leva para o teu propósito. Verdadeiro propósito. Né? Mas tem que ser aquilo que desperta, que toca aqui no coração. Né? Então, é buscar alinhar o que está aqui com o que está aqui e buscar seguir em frente. Eu vou ficando por aqui, nós já lemos bastante. Né? Antes de irmos, eu vou convidar vocês a meditarmos, fechar os olhos, respirar profundamente. Vamos ficar em silêncio, buscando um contato com a grande consciência divina e o amor universal.